Boa noite, então, a todos. Boa noite aos amigos internautas. Uma boa noite ao Ives Facuri. Boa noite também à nossa amiga Mara Regina, hoje participando conosco aqui do Estudo Espírita Perguntas e Respostas. Lembrando a todos que podem fazer as suas perguntas e direcionar aqui à mesa. Para iniciarmos, vou me direcionar ao Ives. Como praticar a lei de caridade em uma sociedade tão egocêntrica? Bom, boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui novamente. Como praticar a lei de caridade numa sociedade tão egocêntrica? É justamente num clima desfavorável que a caridade se torna possível. Esse deve ser o nosso primeiro pensamento. Porque se nós aguardarmos um clima adequado para a prática da caridade, não vai ser caridade, vai ser conveniência. Então, nesse sentido, nós temos que perceber que, para que a luz possa brilhar, é preciso com que haja em torno escuridão. Se nós aguardarmos uma sociedade boa, a fim de que nós possamos ser também bons, nós deixaremos de lado a oportunidade que a adversidade tem para nos oferecer, para a gente poder burilar as nossas virtudes, aperfeiçoar as nossas virtudes. Jesus ele já nos dá uma indicação disso, quando ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então é justamente Jesus apresentando para nós que a caridade que nos seja possível, ela justamente acontece em um clima mesquinho, em um clima de egoísmo, em um clima que muitas vezes você vai sentir tudo o que for possível para desanimar da sua nova proposta de vida. Então, essa questão de você ser caridoso num mundo egocêntrico, é justamente num mundo egocêntrico que a gente precisa ser caridoso. Egocêntrico significa o ego como centro da vida, o nosso ego, o nosso próprio interesse como centro da vida. Então, quando a gente analisa a prática de Jesus, do amor de Jesus, a gente vai ver que o meio que Jesus veio para nos dar exemplo da Boa Nova foi um meio muito pior do que o qual a gente está inserido na atualidade. Se a gente for analisar ali o livro Há 2000 anos, que traz um retrato muito fiel da época de Jesus, e isso já é algo que eu disse aqui, já em algumas reuniões passadas, se nós formos parar para analisar práticas comuns da época de Jesus, a gente fica chocado. Práticas comuns, como, por exemplo, uma família de patrícios da época de Jesus, uma família de nobres, eles se sentavam num almoço de domingo, por exemplo, só para a gente poder criar uma imagem na nossa cabeça, sentavam num almoço de domingo, e ali reunidos crianças, anciões, pai, mãe, parentes próximos, eles ali se degustando uma grande ceia, e, para deleite da família, 2 gladiadores do lado da mesa, se degladiando, lutando entre si até um morrer. E quando um matava o outro, a família parava de almoçar e aplaudia. Como, na atualidade, se a gente estivesse assistindo uma partida de futebol, comendo pipoca, quando um time faz o gol, a gente comemora. Só que naquela época, o que acontecia? Era um ser humano matando o outro para deleite da sociedade da época. Essa sociedade da época éramos nós. É bom que se diga. Éramos nós, era a nossa realidade ontem. Então vejam vocês que se Jesus ficasse esperando o avanço da humanidade para que ele pudesse encarnar entre nós, ele não viria. Então, por quê? Porque o amor, ele exige uma prática correspondente à luminosidade que ele é portador. Então, é justamente numa sociedade egocêntrica em que a caridade ela vai se tornar possível. Agora, existe um alerta que eu creio ser muito interessante para a nossa reflexão, porque muitos de nós, a gente se apega muito ao comportamento do outro para justificar determinado comodismo nosso. Então, a gente julga a sociedade, a gente julga as instituições,
A gente julga o outro, mas não é um julgamento sadio, é um julgamento para justificar o meu ostracismo, para justificar a minha comodidade. Então eu me apego ao comportamento dos outros, e como os outros são falhos, logo a falha do outro justifica o meu estado de comodismo. Então é muito comum a gente observar determinadas pessoas adentrarem uma casa espírita, por exemplo, e aí começam num trabalho voluntário. Aí fica observando o comportamento de um, observa o comportamento de outro, e como esse aqui é marcado por comportamentos humanos, a pessoa logo vem a se frustrar com mesquinharias que a gente ainda carrega dentro de nós. Aí o que a pessoa faz? Se afasta. Aí, não está vendo? Até mesmo quem fala da palavra é egoísta, é mesquinho, é vaidoso e tal. E ao ela apontar o dedo, ela acaba reforçando uma postura de comodidade, em que ela não deveria se pautar no comportamento do outro. Então, a sociedade egocêntrica, ela só reforça a necessidade urgente que a gente tem de abrir mão do nosso egocentrismo, para que a gente possa fazer diferente. Então, essa é a grande resposta. Não importa a sociedade, o que importa é o meu comportamento perante a sociedade. É isso que tem validade. E quanto mais dificuldade eu tiver, mais mérito eu vou ter também. Porque o mérito ele é sempre proporcional à dificuldade que eu enfrentei para desenvolver determinada virtude. Muito bem, Ives. Mara, meu trabalho pede que eu faça várias viagens. Muitas vezes fico a semana inteira fora. Para compensar as vezes que estou fora de casa e não consigo fazer o culto no lar, vou a centros espíritas. Estou fazendo certo? Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Persistam na busca do encontro de vocês com Jesus, de se prepararem para a vida, uma vida menos egocêntrica e mais centrada no bem. Olha, independente de onde estivermos, com quem estivermos, nós podemos trabalhar espiritualmente a nós primeiro e a todos que estão perto de nós, encarnados ou desencarnados. A pergunta nos fala: eu faço várias viagens. Tudo bem. Fico a semana toda fora. Às vezes que estou fora de casa e não consigo fazer o culto no lar, vou a centros espíritas. Olha, a nossa vida pede muita disciplina. Sempre nós temos que pensar nisto. A natureza não dá salto. Observemos a natureza, a obra de Deus. Nós só replantamos. Mas cada uma tem o seu momento, início, meio, resultado, e chega um tempo que vai embora. Nós também somos assim. Eu posso me disciplinar e fazer o nosso culto onde estiver. O meu culto é na segunda-feira. Eu estou viajando. Eu posso me programar para que naquele momento onde eu estiver, eu tire as minhas reflexões para aquele momento do culto. Não deixando de elaborar essas energias para a minha família, já que eu estou longe dela, e vice-versa. Nós não perdemos este contato. Ainda temos muito a entender isto. Nós estamos muito mais presentes do que possamos imaginar. Eu posso me disciplinar,
Eu posso fazer meu culto, eu posso ir à casa espírita, onde eu estiver, ótimo. Mas não esquecer que onde eu estiver, eu tenho ligações, eu tenho sintonias que eu busquei na formação familiar e endereçar, contactar pela mente no culto, que é um medicamento. Não nos esqueçamos disto. O culto nos favorece onde nós estamos, com as pessoas que estamos na nossa vizinhança e na sociedade. Nós podemos endereçar este momento como uma reflexão importantíssima para com o outro e para comigo. Não dói, só acrescenta na nossa vida, porque cada momento que estamos ali no culto, estamos ligados à espiritualidade maior. André Luiz, nos livros dele, nos fala. No nosso lar, ele nos fala a importância do culto. Então, vamos aproveitar o que nós temos arregimentado aqui. Nós não somos este corpo físico, nós somos um corpo espiritual encarnado, matéria. Então eu devo fazer o culto onde estiver, respeitando a disciplina que se deve ter neste momento, e se for possível, obviamente, ligados à minha casa, à minha família, e também indo à casa espírita. Estamos nos educando para uma sociedade centrada no bem. Um paviozinho pode acender labaredas. A espiritualidade nos diz o tempo todo que precisamos acreditar nisto. Acreditar não, ter fé, que é diferente. Agir com essa energia que nós somos, que nós temos, e trabalhar essa potencialidade. Nós somos potencialidades. Precisamos ver isto em nós. Somos capazes, onde estivermos. Obrigada. Ives, uma pergunta que chegou agora do público presente, que diz o seguinte: minha mãe partiu domingo, como posso saber como foi o processo desta passagem e recebimento no plano espiritual? O processo da passagem, ele é muito difícil a gente poder precisar como que ele funciona, porque cada um de nós, essa transição no fenômeno da morte vai se apresentar de uma maneira diferente. O que determina uma maior facilidade na transição em que o espírito se desprende do corpo com mais facilidade é a condição moral dele. Em que medida ele, vivenciando o mundo material, tendo as suas experiências aqui, ele conseguiu passar uma existência, vamos dizer assim, um pouco desapegado da matéria. Porque isso tudo vai depender do apego às coisas, do apego a pessoas, do apego a situações. Então, assim, tudo gira em torno do apego. Quanto menos apegado for o espírito, mais fácil será o processo da morte. Por quê? Porque a referência do espírito que procura exercer um certo desapego passa a ser uma referência mais espiritualizada. A nossa referência ainda é muito material.
Eu até costumo dar um exemplo, que é o seguinte: vocês já viram quando o marimbondo faz casinha no alpendre da casa da gente? E aí o que acontece? A gente vê lá a casinha dos marimbondos, vai lá com uma vara, tenta destruir e tal, tira a casinha dos marimbondos dali, e os marimbondos eles continuam voando em torno do vazio durante algum tempo. Não é assim que funciona? Eles não ficam por ali? Porque aquele ponto era o ponto de referência deles. Quando a gente desencarna, é mais ou menos assim. O nosso ponto de referência ainda continua sendo a Terra. Então é por isso que o Chico Xavier fala que 3/4 dos espíritos que desencarnam ficam por aqui durante algum tempo, antes de se conscientizarem da sua realidade. Agora, essa conscientização e esse processo de adentrada no mundo espiritual sempre vai depender do grau de desapego que eu desenvolvi enquanto ser encarnado. Geralmente, quando o processo ele se efetua com eficiência, com eficácia, o plano espiritual ele mobiliza parentes desencarnados, muitas vezes, para fazer a recepção daquele espírito que está desencarnando. Então, eu não sei quem aqui já acompanhou pessoas no leito de morte, é muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que sonharam com parentes, ou que até mesmo viram, presenciaram aquilo que não foi um sonho, mas que a pessoa presenciou ali, e pouco tempo depois a pessoa acaba desencarnando, a pessoa acaba falecendo. Mas antes ela traz o relato que presenciou a avó, que presenciou a mãe, que presenciou um tio. Porque geralmente a recepção, quem faz de quem está desencarnando, são familiares que já se adaptaram ao processo da vida espiritual e que vêm a fim de que a gente possa não se espantar, não chegar num ambiente completamente desconhecido. Então chega um familiar para te tranquilizar. A presença de um familiar ela é sempre tranquilizante nesse processo da desencarnação. Então, nesse sentido, a recepção no mundo espiritual é feita por familiares, na maioria das vezes. Agora eu ressalto, sempre vai existir uma dependência daquilo que a pessoa amealhou durante a sua existência, daquilo que a pessoa cultivou em termos morais, principalmente, intelectuais também, porque o esclarecimento da vida espiritual, principalmente aqueles que nos chegaram através das obras de André Luiz, é muito importante para o espírito, esse esclarecimento a nível intelectual. Mas esse esclarecimento a nível intelectual não significa nada quando moralmente a pessoa não conseguiu fazer jus a todo esse conhecimento que ela já conquistou. Então é preciso que haja essa parceria intelecto-moral para que a pessoa ela possa ter uma facilidade na adentrada da vida espiritual. Com sua mãe não é diferente, não foi diferente, pode ter certeza disso. Aqueles méritos que ela foi acumulando durante a existência foi o que facilitou ou dificultou o processo de passagem. É dessa forma que acontece. Mara, através da prece podemos perdoar quem nos magoou, tirar as mágoas e rancor do coração? Qual a maneira correta ou a melhor maneira para perdoar com sinceridade e esquecer? A mágoa, rancor faz mal para quem sente, mas não consigo libertar destes sentimentos. Meus amigos, é um desafio, né? Nós, a todo tempo, estamos nos defrontando conosco mesmo, complementando o que Ives trouxe para nós. Quanto mais eu me aplicar, quanto mais eu entender, buscar quem eu sou, por que eu estou aqui neste mundo, o que é que eu estou fazendo, qual que é a proposta, já que ela tem início, meio e fim. Qual o passo mais adequado? E por que muitas vezes nos defrontamos com sentimentos ainda não positivos dentro de nós? A oração, sim, é
um meio que nós temos para buscarmos dentro de nós aquele momento de reflexão, aquele momento de apaziguamento com relação a desafios enfrentados, seja com quem for. Agora, somente a prece, sozinha, dependendo do que eu estou enfrentando, ainda será pouco para o que eu preciso resolver. Lembrando que nós iremos carregando daqui tudo o que fizermos. A semeadura é livre, a colheita obrigatória, como nos diz Jesus. Não plantamos tomate e colhemos cenoura. Eu tenho que buscar, de acordo com aquela situação, entender o processo, me entender e buscar realmente o que está à minha volta. Uma construção não se faz só com tijolo ou só com o cimento. São vários artefatos para que algo aconteça. Estamos vendo aqui este ambiente. Quantas coisas foram necessárias para a sua construção. E é algo material. Agora, psicológico, na alma, no coração, é necessário entender e buscar caminhos para administrar. Porque quem está com a má água, precisa colocar nesta água turva os implementos necessários para que ela clareie. E clarear o coração e a mente, porque o coração sente, mas a mente elabora essas energias. E nós precisamos tomar cuidado para saber o que é que eu vou colocar. Eu é que preciso. A mágoa adoece o corpo. O espírito adoece. E o corpo assimila, nos avisa aquela dor que estamos sentindo sem saber por quê. Aquela situação incômoda que nós estamos sentindo fisicamente. A prece vai ajudar muito? Com certeza. Mas dependendo desta situação, eu vou precisar de mais medicamento. Se eu tenho uma gripe leve, um comprimido talvez vá resolver. Porém, se algo é mais firme, mais complexo, eu vou precisar de antibiótico, eu vou precisar de um repouso, eu vou buscar um médico para que ele me oriente adequadamente. Eu vou precisar de uma bolsa de água quente ou fria. Eu vou precisar de N implementos, como nós dissemos a vocês. Agora, lembrando que, quanto mais eu me conheço, eu procuro fazer a minha prece no dia a dia. Eu procuro estudar, entender quem eu sou. Eu tomo o meu passe. Eu estou buscando vários caminhos para entender. E até a própria psicologia. Muitas vezes eu preciso buscar aquele
profissional que vai fazer com que eu entenda quem eu sou, para compreender o processo que eu estou enfrentando nisto aqui, ó. A mágoa faz mal para quem sente. E para libertar destes sentimentos, que realmente não são fáceis, dependendo de como tudo aconteceu e do meu ignorar de como processar isto, vai depender do meu movimento. Se eu já tenho consciência de que estou nesse enfrentamento, eu preciso buscar os medicamentos próprios para sair disto. Porque quem vai adoecer, sofrer, é quem está com essa má água. Ou seja, com esta mágoa. E nada como o Evangelho de Jesus, gente. Nada como abrir o Evangelho, ler sobre o que traz para nós acerca disto. Os grandes espíritos, Emmanuel, os livros de Chico, a obra básica, livros de André Luiz, que estão aí, nos falando tete a tete, o que ele passou, nos dizendo a respeito disto, o quanto nós sofremos, às vezes à toa, porque compramos uma dificuldade do outro. Então vamos pensar nisto e refletir realmente o que precisamos fazer. É ação. Oração é orar com ação. Ação de orar. Muito bem, Mara. Ives, como lidar com pessoas que, uma vez que recebem a caridade, passam a achar que é sua obrigação ajudar, ficam dependentes da caridade e não buscam a evolução? Primeiro a gente tem que conceituar a caridade, porque muitas vezes a gente confunde caridade com ser bonzinho, né? Caridade com ser bonzinho. Deus me livre de pessoas boazinhas, a mim particularmente. Caridoso não é ser bonzinho, tá, gente? Desconfie de pessoas boazinhas. Caridoso, ele é um movimento que muitas vezes exige que o outro ganhe autonomia. Se você for ver o comportamento da própria natureza, a mãe alimenta o filhote de passarinho. Mas chega um momento que, por caridade, a mãe tem que dar um empurrãozinho no passarinho do ninho, para que aquele passarinho possa desenvolver a sua capacidade de voar. Você vai olhar para a mãe passarinho e vai dizer, que mãe desnaturada é essa? Não, a mãe passarinho está sendo caridosa, é um gesto de caridade. Ou seja, você fomentar a autonomia do indivíduo é a maior caridade que você pode fazer por ele. Inclusive, a doutrina espírita, ela faz uma grande caridade para as nossas vidas, não no sentido da gente vir à casa espírita, ficar buscando ali determinado alimento que, na verdade, reforça uma postura de egoísmo. Mas a doutrina espírita tem como objetivo fomentar a nossa autonomia. Então, é dessa forma que funciona, através da educação do ser. Então, se o indivíduo acha que é a sua obrigação continuar ajudando e, na verdade, ele se encosta, muitas vezes é possível com que você conscientize, dando um chega para lá caridoso no indivíduo, a fim de que ele possa crescer, se desenvolver. Isso é caridade também. É claro que a gente precisa de muita sabedoria para saber agir nesse sentido. Porque senão também, em nome da caridade, a gente sai fazendo barbaridade. Não é assim que funciona. Tudo precisa vir com discernimento, com bom senso, para que a caridade não seja uma caridade à luz da minha ignorância, mas seja uma caridade real.
Qual que é a caridade real? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos nos apresenta a caridade real. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, dentro desses três mundos, o mundo benevolência, o mundo da indulgência e o mundo do perdão, é o mundo em que vive a caridade. Então, se a gente for parar para analisar, a caridade como entendia Jesus é a benevolência para com todos. Só que essa benevolência, ela deve ser uma benevolência exercida com sabedoria, a fim de que eu possa não viciar o indivíduo, mas eu possa fomentar a autonomia. Muitas vezes um socorro inicial mais assistencial, ele é necessário. Mas que aquele socorro assistencial, ele não pare por aí, a fim de que possa não haver comodidade em cima daquele socorro. Que ele possa ser um socorro assistencial, sim, mas que ele possa vir acompanhado de uma educação do indivíduo também, a fim de que a nossa caridade ela possa ser completa. Então, essa questão do indivíduo que é alvo da sua beneficência, começar a achar que é a sua obrigação, tem algum erro aí na metodologia pela qual se está aplicando a benevolência, se está aplicando a beneficência. É preciso sempre uma reflexão, a fim de que os nossos gestos no bem sejam gestos iluminados pelo discernimento que, em grande medida, a razão espírita nos proporciona, tá certo? Muito bem, Ives. Mara, a gente pode antecipar a nossa existência nesse mundo e como explicar essas pessoas que tiram as suas próprias vidas? Grande desafio, né, meus amigos? Porque antecipar, nós não temos este direito de antecipar a nossa existência neste mundo. Nos foi dada a vida. Ela tem um objetivo muito maior do que levantar, comer, dormir, sair, comprar coisas. A vida é muito maior do que isto, com certeza. E para entendermos este processo, como nos diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Qual é a verdade? A verdade de entendermos que estamos de passagem pela terra. Mas isto deve acontecer de acordo com o que foi programado para nós. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui para cumprir uma meta. Nós precisamos observar e, por isto, nos conhecer, parar para pensar, parar para tirarmos um tempo para nos analisar e vamos descobrir em nós a deficiência maior que nós precisamos trabalhar nela. Cada um vai ter a sua. E vamos descobrir também energias que vão nos amparar. Por isso a importância de termos o esclarecimento do Evangelho junto a nós. Não é simplesmente uma decoreba, é o autoconhecimento. E a pessoa, quando chega ao auge tal que ela tira a própria vida, ela se comprometeu em retornar para expiar
esta situação. Sem falar que do outro lado, a dificuldade vai ser também maior. Em toda obra espírita, nós vamos ver casos e casos daqueles que ceifaram a própria vida. E ceifaram por quê? Porque não conheceram a si próprios, porque não entenderam o processo de estar aqui, que é muito maior do que ter que pagar uma dívida, porque tudo, gente, tem solução. Mas nós temos 2 processos dentro de nós que nós precisamos dominar, chamados egoísmo e orgulho. Nós estamos sujeitos materialmente a cair a qualquer hora. Errar a qualquer hora. Primeiro, estamos no plano de provas e expiações. Não precisa ler muita coisa, se não quisermos, basta observar o nosso lado. Basta observar os nossos valores aí no mundo. A que damos valor? Basta olhar à nossa volta e veremos que estamos num processo de grande estudo de nós mesmos. De entendermos que nós não nascemos em família à toa, não. Que nós nascemos para nos amparar. Que nós estamos juntos para complementarmos a evolução. Nós temos que dar um tempo para nós. Eu fiquei pensando muito nesse grande exemplo destes meninos aí da caverna para o mundo. O que Deus quis nos dizer? Quando a solidariedade falou maior. Quando uma pessoa ao lado daqueles adolescentes, através de meditação, de repensar, para não entrar em pânico, conseguiram se manter. E toda uma organização do local e fora, outros locais, se oferecendo para trabalhar. Pensem bem. Tirar a própria vida. Oh, meu Deus. É meu Deus. O que é que esse Deus está representando dentro de mim neste momento? Eu tenho Ele. O meu orgulho não me deixou pedir ajuda, pedir o socorro. Vamos pensar, meus amigos. Vamos pensar, nós não estamos sozinhos. Basta abrir a mente. Fechar os olhos um pouquinho. E pedir ajuda. Ela vem. Vigiai e orai, nos diz Jesus. Vigia. Vigia o quê? O vizinho? Não. A mim, a nós, para que tenhamos as energias ao nosso lado nos dizendo, faça isso. As intuições vêm. Nós estamos muito
apressados nos últimos tempos, estressados. Tenhamos calma. Não é fácil. Não estamos dizendo que é fácil, não. Somos espíritos caminheiros. Mas Jesus nos deu o caminho. Vamos buscá-lo, entendê-lo, trabalhá-lo dentro de nós. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. É opção, mas nós vamos arcar com os resultados desta opção, tanto positiva ou negativamente, ou seja, pelo amor ou pela dor. Muito bem, Mara. Ives, o que a doutrina espírita fala sobre o caso do ET de Varginha? Foi real? Se sim, a qual raça pertencem? Tudo acontece com a permissão de Deus? E qual o objetivo? Essa pergunta é boa. Que raça pertence o ET de Varginha? Mas deixa eu tentar explicar aqui. Essa questão do ET de Varginha, eu vejo que houve muito sensacionalismo em torno do caso. Na mesma época desse ET de Varginha, eu não sei se vocês lembram do chupa-cabra, acho que foi na mesma época que o chupa-cabra, um animal estranho que estava devastando ovelhas, né, cabras, um monte de coisa e tal, e depois descobriram que era um lobo, né, lobo-guará, não sei. Era um bicho comum do mato aí. Mas o que acontece? Quanto ao ET de Varginha, esse caso conhecido, ficou conhecido no Brasil inteiro, inclusive lá na cidade de Varginha, parece que tem até um monumento, né, para o ET. Mas o que acontece? A doutrina espírita não fala nada a respeito do ET de Varginha. Tá? Não existe literatura que informe nada especificamente ao ET de Varginha. Se existe alguma literatura, eu não conheço. Mas a respeito de vidas em outros planetas, isso aí existe. Inclusive, é um dos fundamentos básicos da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não é somente a Terra que é habitada por vida. Eu fico muitas vezes notando a busca, né, de cientistas tentarem achar água em outro planeta, a fim de comprovar a existência de vida. Mas eu vejo nisso uma grande bobagem, porque a água é um elemento fundamental para a manutenção da vida na Terra, no nosso orbe. Muitas vezes, em outros planetas, não é a água responsável pela manutenção da vida, e sim outros elementos desconhecidos por nós. Então, essa obsessão que muitas vezes a ciência tem de achar água em outro planeta, a fim de que possa comprovar a vida existente, é mais uma busca de achar uma vida existente semelhante à vida na Terra. O que não significa que em outros planetas que não tem água, são planetas gasosos praticamente, ou rochosos, sem oxigênio nenhum, não exista vida ali. Porque muitas vezes os espíritos que ali habitam não necessitam de água, não necessitam de oxigênio e não são perceptíveis a olho nu. Assim como os espíritos desencarnados que permeiam esse salão aqui, que aqui deve estar cheio de espírito desencarnado, muitos de nós não conseguem perceber. Um ou outro vai perceber, mas a maioria de nós não vai perceber. Isso não significa que não existam espíritos aqui, desencarnados. Essa mesma lógica se aplica a vidas em outros planetas, né? Não é porque os nossos telescópios não podem fotografar, não é porque os nossos astronautas não conseguem presenciar, que em outros planetas não existam vida. O próprio Jesus já nos disse no seu tempo, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas moradas. Ou seja, ele estava querendo dizer com isso que em outros planetas existem também formas de vida que são formas de vida submetidas à lei do progresso, submetidas à lei da evolução.
todos criações divinas, mas pertencentes a outras esferas, outros núcleos de aperfeiçoamento, muitas vezes mais avançados que na Terra e muitas vezes mais atrasados que na Terra. Isso não impede, essa existência de vida intergaláctica, não impede, pelo contrário, favorece, muitas vezes, uma intercomunicação entre os planetas. Então, é perfeitamente possível que a Terra seja, sim, visitada por espíritos de outros planetas que venham aqui desenvolver determinados trabalhos, fazer determinadas observações. Inclusive, tem muito material, não só da NASA, mas também da própria Força Aérea Brasileira, que é um material, é um arquivo da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, que tem diversos registros sobre aeronaves do nosso Exército Brasileiro, percebendo, através dos seus pilotos, objetos não identificáveis. Objetos extremamente mais rápidos que as aeronaves, objetos extremamente mais luminosos e diferentes da nossa tecnologia da Terra. Então, isso aí é de conhecimento passivo já entre todos nós, o que demonstra, sim, a existência de vida em outros planetas e que nós somos, sim, visitados, vez ou outra, por essas formas de vida. Então, é uma questão que acontece. Agora, nós temos sempre que tomar cuidado com o misticismo em torno disso, com o sensacionalismo que se gera para vender jornal para vender jornal em cima disso, porque se acontecem visitas aqui, são visitas muito raras e sutis, né? São visitas muito raras e sutis. E eles devem ter algum dispositivo de invisibilidade também. Isso pode acontecer. Então, não é porque eles estão aqui nos observando que a gente pode ver eles, a presença deles. Porém, isso é uma realidade totalmente concordante com aquilo que a doutrina espírita vem a nos apresentar. Muito bem, Ives. Bom, nosso tempo chegou ao final. Agradecemos a todos, agradecendo aqui ao Ives, também à Mara, pela contribuição com o estudo desta noite. Daqui a pouquinho, às 8 horas, a palestra pública.